Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, Shalom. Aqui quem vos fala é o vosso irmão, missionário Pedro Jimba. Estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do nosso canal. A gente, a partir de hoje, vamos fazer uma sequência de vídeo falando sobre Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E hoje nós vamos começar a falar sobre João capítulo 12. Essa vai ser a nossa primeira meditação. João capítulo 12, versículo 12 até o versículo 19. Diz assim: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeira, saíram-lhe ao encontro, clamando: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizera. A multidão, pois que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais. Eis que toda a gente vai após ele. Maravilha. Esse é um texto maravilhoso que fala mais uma vez daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz. Enquanto a sua caminhada na terra, Jesus fez várias coisas, principalmente milagre e ensinamento. E nessa passagem, Jesus está ensinando alguma coisa para o povo que está vindo com ele de Betânia por causa daquilo que ele havia feito. Está indo a Jerusalém porque estava existindo uma festa. A festa normal que existia na época, no momento. Então Jesus está indo festejando a Páscoa. E Jesus está entrando em Jerusalém. E enquanto Jesus está preparado para entrar em Jerusalém, o povo do lado de dentro, que já estava dentro da cidade, está esperando Jesus entrar. Porque o povo ficou sabendo, em primeiro lugar, capítulo 11 do livro de João, Jesus tirou Lázaro do túmulo. E essa notícia havia se espalhado. Então o povo já sabe que Jesus está vindo em Jerusalém, porque era costume. Jesus está vindo em Jerusalém para poder participar da festa que acontecia em Jerusalém no momento. Então Jesus manda Pedro pegar um jumento. Jesus sentou nesse jumento. Jesus está entrando em Jerusalém. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, o povo colocava no chão ramo de palmeira, como diz a Bíblia. O povo colocava pano. O povo colocava lençol no pano, porque Jesus não era digno de pisar no chão. E o povo glorificava Jesus. Que no versículo que nós lemos diz: Bendito o Rei de Israel, aquele que vem em nome do Senhor. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o jumento. O jumento estava preso e Jesus mandou Pedro desprender o jumento porque Jesus precisava daquele jumento. Nós vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação, que o jumento pode ser nós, que estávamos presos na mão do diabo. E Jesus nos desprendeu e agora Jesus está montado no jumento para entrar em Jerusalém. Irmão, vamos ver se quando Jesus entrou em Jerusalém, se o jumento poderia levantar, se assustar com o barulho e deixar cair Jesus, e ele tentar sair correndo entrando na cidade, as pessoas poderiam pegar o jumento e colocar ele fora da cidade. E poderiam procurar quem era o dono do jumento e poderiam colocar do dono do jumento, ele poderia pagar tributo, porque ele não estava cuidando bem do seu jumento. Mas o jumento está entrando obedecendo Jesus, porque Jesus está montado nele. Escute aqui, tem coisas que nós só vamos ganhar se a gente levar Jesus conosco. Aquele jumento na vida dele nunca havia pisado numa palmeira, nunca havia pisado num pano, nunca havia visto tanta gente fazendo festa porque ele estava entrando. Não, mas porque ele estava levando Jesus, as pessoas glorificavam e ele estava pisando no pano, estava pisando em palmeira. E temos que fazer uma comparação aqui e entender. Enquanto as pessoas colocavam pano no chão para o jumento pisar, ao mesmo tempo eles glorificavam Jesus e diziam: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu pauso aqui uma atenção, prender a tua atenção para dizer o seguinte:
é que o reconhecimento daquilo que Deus faz na tua vida é teu, mas a glória sempre será de Deus. Então o povo, quando colocava pano no chão, estava reconhecendo o jumento levando Jesus. Mas o povo dizia, Hosana, 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 na altura, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então a glória sempre será de Jesus. E porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar sobre... como eu disse, vamos fazer uma sequência de vídeo, eu quero falar sobre que rei é este. O povo está esperando um rei que vem libertar o judeu da mão dos romanos. Porque os romanos estavam escravizando os judeus, colocavam os judeus pagando tributo alto. Mas mesmo assim Jesus está entrando com o jumento. O povo estava esperando um rei montado num cavalo com uma espada para libertar os judeus dos romanos. Mas Jesus está vindo montado num jumento. Que rei é este? Que rei é este? Este é o rei Jesus. Este é o nosso Jesus que vai além da nossa expectativa. Enquanto o povo está esperando um Jesus forte, um Jesus que vem com jumento, que vem com espada, um Jesus que vem montado num cavalo, Jesus está vindo além da expectativa. Jesus está vindo montado no jumento, está vindo com uma sandália, está vindo com 12 discípulos para dizer que além da tua expectativa, eu sou Jesus. Que rei é este? Esse é o nosso Jesus, esse é o Jesus que você adora. O que eu quero te dizer é o seguinte, às vezes você está esperando a ação de Jesus em uma situação, às vezes Jesus não vai vir naquilo que você espera. Jesus vai vir do jeito dele. Por quê? Porque ele sempre vai fazer do jeito dele. Então, que rei é este? Este é a sequência de vídeo que em todas as vezes que a gente tiver o vídeo no nosso canal, sempre terá essa pergunta. Que rei é este? Que rei é este que vai além da nossa expectativa? Que rei é este que eu estou esperando para vir com uma força tamanha, enquanto ele vem montado no jumento? Que rei é este que eu estou esperando ele com espada, ele vem montado no jumento? Que rei é este que eu estou esperando ele com uma força tamanha como se fosse um Hulk, mas está vindo com 12 discípulos? Um rei que não vai à academia, mas é um rei todo-poderoso. Então, o nosso Jesus é aquele Jesus que quando a gente espera alguma coisa de uma forma, ele faz de uma outra forma. Por quê? Porque o querer é dele, o poder é dele, porque todas as coisas foram feitas por ele. No livro que nós lemos, ele diz assim, que o povo, a multidão, enquanto Jesus entrava, a multidão já entendeu que Jesus era o rei. Sabeis o porquê que o povo estava dizendo bendito aquele que vem em nome do Senhor? Como eu disse, o povo estava numa escravidão. Então a profecia dizia que vai vir um rei que vai libertar o povo de Israel da mão dos romanos. E enquanto Jesus está entrando, o povo, quando diz bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o povo está na mente que Jesus está entrando em Jerusalém para expulsar os romanos. Mas a ideia de Jesus não é entrar em Jerusalém para libertar os judeus dos romanos. É para libertar o mundo do pecado. Então a expectativa do povo é que não, o nosso rei está entrando para nos livrar da mão dos romanos. Mas a ideia de Jesus é que o rei chegou e Satanás vai perder. Então escute uma coisa, coloca isso na tua mente, que o rei Jesus está vindo ao teu encontro. O rei Jesus está vindo ao teu encontro. Como conclusão, eu quero te dizer, que rei é este? Este é o Jesus que eu adoro, este é o Jesus que me criou, este é o Jesus que me salvou, este é o Jesus que morreu por mim, este é o Jesus que quando eu não conhecia nada, ele me chamou pelo nome, me deu um banho de sangue e me tornou ovelha do seu pasto. Esse é o meu pastor, esse é o meu mestre, esse é o meu Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique com essa palavra. Shalom, até o nosso próximo vídeo.